Chega a hora de falar do esporte. Tem um volante e tem um atacante que estão de malas prontas para deixar a Ilha do Retiro. Revele pra gente quem são os caras aí. Alô, Miguel, aquele abraço. Um abraço pra você, Vibrante. Olha, Vibrante, os nomes. Ontem nós estávamos falando aqui do Fabinho, né? Que estaria deixando o Sport Clube do Recife. E hoje veio a confirmação de que Fabinho está fora do Sport Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira se despediu, inclusive, nas redes sociais, agradeceu ao Fabinho pelos serviços prestados ao clube desde 2022, 109 jogos, 12 gols, e este ano ele só fez 26 partidas. O jogador está com 38 anos, ele fez o gol, inclusive, na vitória contra o Santos, né? O time que chegou ao acesso depois daquela vitória, porque o Lucas Lima bateu na bola, só que o árbitro interpretou que a bola desviou no Fabinho e deu o gol pro Fabinho e não pro Lucas Lima. Então, Fabinho está de saída do Esporte Clube do Recife. O outro, também já adiantamos aqui, o Wellington Silva, não vai ficar mais no esporte. Ele até queria ficar, Vibrante. Deu declarações de que queria continuar do Esporte Clube do Recife. Ele que veio do futebol da China. Mas o ex-atleta Gomes, que é o atual empresário do jogador, acabou confirmando que a comissão técnica não quer mais o jogador. Ou seja, aquele relatório que o Pepa estava preparando para entregar ao atual presidente e candidato à reeleição Yuri Romão, aquele relatório já está pronto e já foi entregue, porque ali continham os nomes de quem não interessa mais para o treinador Pepa e também os nomes de quem ele gostaria que o esporte renovasse contrato e aquelas projeções para contratações. Detalhe, o esporte, de acordo com o próprio Pepa, quer trazer no mínimo 10 atletas, 10 novatos, 10 contratações para a próxima temporada. E tem uma lista de jogadores que interessam ao Esporte Clube do Recife. Lucas Lima, Titi Ortiz, Juliano Fernandes, Fabrício Domingues. Então, o esporte já trabalhando para a temporada 2025, mesmo antes das eleições. Outro detalhe, até agora o esporte só tem uma contratação que nem anunciou ainda. É aquela do Gustavo Maia, ex-atacante do Náutico, contrato por 3 anos, né? Ele tem um pré-contrato já assinado, 3 anos, e o detalhe é que ele já está fazendo os exames médicos, físicos, e vai se apresentar na pré-temporada. Por falar nisso, Vibrante, o esporte anunciou o início da pré-temporada, dia 26 de dezembro, 10 dias depois da eleição. E ao que tudo indica, sob o comando do Pepa. Uma série de baterias de exames médicos e físicos vão ser feitos logo nos primeiros dias, nos primeiros dias dessa pré-temporada. Aí o grupo vai ser liberado no dia 28 deste mês e volta no dia 2 de janeiro. E aí o esporte tem logo no primeiro trimestre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, depois Série A do Campeonato Brasileiro. Com um detalhe, o esporte já anunciou que as 3 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, o time que vai entrar em campo é o time B, é o time da base rubro-negra. E aí deve ser composto, esse time deve ser composto por atletas que estarão de volta da Copinha, né? Copinha termina dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Então, alguns atletas que disputarão a Copinha, o esporte deve aproveitar e, logicamente, outros atletas da base que já compõem o elenco rubro-negro. Então, as 3 primeiras rodadas, o presidente Yuri Romão confirmou, comissão técnica, o comitê gestor também confirmando esta informação. As 3 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, o esporte vai com o time B, time da base. Isso porque o esporte quer preservar a pré-temporada completa de todos os jogadores que serão contratados, aqueles que renovaram o contrato e aqueles que já têm um contrato mais longevo. Por falar em base, tá rolando a Aldeia Cup, né? Lá no CT do Retrô, vocês estavam comentando no bloco anterior aí sobre a questão da base, subs 13, 14, 15, 16 e 17. É lá no CT do Retrô, o Sport está com 3 times lá. Sub-13 venceu o Confiança por 4-2. O Sub-15 goleou o Petrolina por 5-0. E o Sub-17
perdeu para o Santa Cruz por 2-1. E aí, Vibrante, para eu devolver para você e fechar essa questão de base e afins, o Sport hoje acabou de divulgar, aliás, a lista dos relacionados para a Taça São Paulo de Juniores. O Sport está no grupo 20, que fica na cidade de Embu das Artes, né? Tem um referência como clube sede, referência de São Paulo, Boa Vista do Rio de Janeiro e o Cascavel do Paraná. São os adversários do Sport Clube do Recife na Copinha. Os goleiros, Eric Victor e Dudu Seródio, zagueiros Samuel, Gui Cardoso, Caio Moura e Léo Fázio, laterais Ítalo Lucas, Bérrio, Cordeiro e Francisco Samuel, Dedé, os volantes Dedé, Augusto Pucci, Miguel Xará, Arthur Bádio, Arthur Monteiro, Samuel Pires, os meias Fernandinho, Matheus Lacorte, Tuca Moreira e os atacantes Arthur Henrique, Jó Anderson, Natan, Matheus Cowboy e Daniel Oliveira. A maioria aqui é do ano de 2006, jogadores 06 e que vão disputar a Taça São Paulo de Juniores. Vibrante, o técnico é o Alexandre Silva. Ô Zé, o Wellington Silva não fica no Sport, o que é que você acha disso? Carlos, ele teve muitas oportunidades para mostrar que realmente ele era acima da média. E em determinados jogos ele não foi o Wellington Silva que todos trouxeram no intuito de que ele fosse realmente diferenciado. E não me lembro de um jogo assim que ele tenha entrado e tenha sido o grande percussor. Não lembro. Então ele está saindo porque ele não mostrou a qualidade necessária na Série B. Aí você não vai testar ele na Série A. Então é preferível que você, muito obrigado, você foi muito útil em determinados jogos, mas Série A não dá pra você não. O último gol dele, Zé, com a camisa do Sport, foi um jogo até importante. Foi naquela vitória diante do Ceará, aqui na Ilha do Retiro. Ele fez um dos gols daquela partida. Foi o mais importante, inclusive, que foi contra o Ceará. Ele veio por empréstimo do Qingdao Hanyun da China. Só que a informação que se tem é que o clube chinês não deve receber o jogador de volta. Então ele deve seguir para novos rumos. Pois é. Não, se o cara, ninguém quer o cara. Rapaz, já isso que Ninguém gostar de mim. Nem na China. Ele é bom jogador. Ele vai ter sim. Ele vai ter um time sim que vai se interessar por ele. Agora tem que saber onde é que vão encaixar. Não é ele em que time vão gastar. Porque Série B e Série A ele tem brecha. Não tenha dúvida. Rapaz, tá bom. Muito bem. Sim, o que é que você acha também, Zé, dessa decisão da diretoria do Sport, das 3 primeiras rodadas, não colocar o time titular para jogar? Carlos, assim, se você vai se apresentar num momento onde você não vai fazer uma preparação adequada, é preferível que você deixe de fora os principais atletas. Então você vai com sub-20, com sub-17, com o que é que seja, mas você vai disputar. Então, é de fundamental importância você fazer uma pré-temporada decente, porque você vai pegar, não é, campeonato estadual, você vai ter Copa do Brasil, você vai ter Copa do Nordeste, e você vai entrar num campeonato onde você tem por obrigação se manter. Então, por incrível que pareça, a pré-temporada é de uma importância tão grande, caso você faça uma pré-temporada mais ou menos, você coloca em risco toda uma temporada sua. Então, é preferível que você, no começo, você coloque logo, não é, atletas que sejam importantes para o restante da temporada, mas que não serão, não é, os grandes percussores. O campeonato de tiro curto, com 9 rodadas, o Sport colocar o time misto. Digamos que ele perca os 3 jogos. Para tirar, não vai conseguir tirar, não. São 9 rodadas. Ele perdendo 3 jogos. Sim, mas mesmo assim, sendo 8 classificados, cai em 3. Você esqueceu que teve um ano que o Sport quase ele jogou o quadrangular do rebaixamento. Jogou o quadrangular do rebaixamento. Olha que agora não tem mais quadrangular não, cai em 3. Mas veja só, é aquilo que eu estava falando aqui, dando o exemplo do Atlético Paranaense, que lá atrás tomou a decisão de usar sub-23, inclusive no primeiro ano que ele usou sub-23, ele só perdeu a final, ele foi para a final do campeonato ainda no Paranaense. Eu acho importante, até porque eu acho que vai voltar, os caras entraram de férias agora, vão voltar, vamos fazer 2 semanas de treino. Não dá pra dia 12 de janeiro o cara tá jogando. Aí pode ser dia 11, pode ser dia 11. Aí começa a estourar os caras do ponto de vista físico, muscular e etc. Aí tu estoura um cara muscular, o cara tem um grau 2, um grau 3 muscular, pronto.
foi pro saco 2, 3 semanas, 4 semanas do cara. Aí começa a Copa do Nordeste. Entendeu? E aí eu acho que dá pra fazer uma mescla aí, bota uns meninos, bota uns jogadores que não serão, como o Zé falou, que não serão titulares, não serão os principais jogadores e tal. Quem tiver melhor fisicamente e vai trabalhando. O Sport fez isso esse ano no começo. Ok, na segunda rodada tomou uma sapatada do Retrô. Faz parte. Mas no final é o processo que a gente tava falando aqui. Aguenta o processo. No final foi o quê? Foi campeão pernambucano. Vamos fazer o seguinte, tem 7 rodadas. Pronto, coloca o time em reserva. Em 7 rodadas e... Pode se classificar em oitavo? Não pode ficar em oitavo? Não passa também? Pode ficar em oitavo. Então, 7 rodadas. Que a última é com o Santos. Então aí deixa certo. Essa intenção não é boa, Não, senhor. a intenção não é boa. Eu quero ajudar. Não é verdade? Eu quero ajudar. Em 7 rodadas, coloca o time em reserva em 7 rodadas e aí tá feito, meu amigo. Na eleição do Sport, Miguel, tem alguma novidade, não? Olha, tem sim, Vibrante. Antes, só responder a esse querido e amável animal, Mário Júnior, que este ano, na base do Sport, de 8 competições estaduais, o Sport conquistou 5 títulos, de 8. Então, essa base está de vento em popa. Olha, a Comissão Eleitoral do Sport, Vibrante, divulgou uma portaria que prorroga a data limite da divulgação das chapas que estão aptas à disputa da eleição. Esse prazo terminaria nesta quarta-feira, passou para sexta-feira. A portaria diz que a medida se faz necessária para respeitar os prazos estatutários. É bom lembrar que a chapa da situação teve um pedido de impugnação, que foi feita pela chapa Leões da Mudança, e do Rafael Arruda. Então, ganhou mais 2 dias para poder se organizar e apresentar uma defesa e a comissão eleitoral divulgar então o resultado, se está apta, se será impugnada e, por enquanto, são essas as informações. Um detalhe importante, hoje eu procurei a chapa da oposição Esporte para Todos, do Carlos Antônio, que é o candidato a presidente, que ontem foi entrevistado no nosso hashtag da bola. O vice é o Marcos Cabral, o vice da chapa, o vice do executivo. Mas ainda não foi divulgado os nomes do presidente do conselho, da chapa dele, e o vice do conselho. Esses nomes ainda não foram definidos. E aí eu procurei a assessoria de comunicação da chapa Esporte para Todos e a informação que eu obtive é que amanhã eles vão divulgar todos esses nomes para compor a chapa Esporte para Todos. As demais chapas, Leões para a Mudança, Profissionalização e Coragem para Vencer, do Rafael Arruda, o candidato a presidente encabeçando a chapa é o Rafael Arruda, Matheus Souto Maior é o vice executivo, Ricardo Saleitão, presidente do Conselho Deliberativo, e o Cadico Pereira, vice do Conselho Deliberativo. E a chapa da situação, intitulada É Daqui Pra Cima, tem Yuri Romão como candidato a presidente, o Rafael Campos, que é o atual membro do comitê gestor, sai agora como candidato a vice-presidente executivo, o Ademar Regueira, advogado, como presidente do conselho, e o César Caula, que também é advogado, como vice-presidente do Conselho Deliberativo.